Boa noite. Precisamos falar mais a fundo sobre este fato trágico ocorrido em BH, num quarto de hotel, no sábado, aqui em Belo Horizonte, envolvendo uma personalidade famosa mundialmente. Um crime que começou com um autor e 3 vítimas, uma delas baleada, e terminou com uma das vítimas como o executor do autor. Mas o que enxergo é que dos dois lados só há vítimas, tanto do lado da família da modelo e apresentadora Ana Hickman, quanto da família do fã dela, Rodrigo Augusto de Pádua, morto a tiros pelo assessor e cunhado da modelo, Gustavo Correia. Sim, vítimas do que até agora tudo indica tenha sido a causa desse atentado à estrela, uma doença psiquiátrica. Segundo o especialista ouvido pelo Jornal da Alterosa, a paranoia que teria levado Rodrigo à perda da noção da realidade e a acreditar que Ana tinha correspondido à paixão dele e depois negado isso. A gravação feita pelo cabeleireiro da modelo, que ouviu a discussão entre eles do lado de fora do quarto do hotel, parece confirmar esta versão. Eu tenho coração, eu te falei. Eu jamais tive esse coração. Palhaçada pra cima de mim, não. Você sabe, Deus é tão bom comigo. Deus é tão bom comigo. Tão bom comigo em uma cidade de 3 milhões de habitantes. Ele me mostrou aonde você estaria. Aonde você estaria. Ele me mostrou onde você estaria, que horas você chegaria, aonde de jogo você iria. De tão bom que é comigo. Eu não sou assassino. O Jornal da Alterosa vai falar sobre isso. Os sinais que antecedem a um surto psicótico da paranoia, com uma atitude da família e dos amigos da pessoa cometida por este mal, pode ser determinante para evitar tragédias como a ocorrida aqui. O rapaz já vinha manifestando este comportamento abertamente nas redes sociais. Familiares sabiam, mas pelo que disseram em entrevista, não imaginavam que fosse chegar a isso. O irmão do agressor chegou ao hotel transtornado. Parecia não acreditar no que tinha acontecido. Ele não queria fazer isso. Como é que ele chama? Rodrigo Augusto de Pádua. Ele era fã? A gente descobriu isso agora. Seu irmão tinha algum quadro? Não, ele tinha, ele já vive dentro de casa há muito tempo, mas ele era uma pessoa muito boa. Rodrigo Augusto de Pádua morava em Juiz de Fora e estava desempregado. Segundo o irmão, ele chegou a vender objetos pessoais para acompanhar a apresentadora. Nas redes sociais, o homem de 30 anos postava muitas fotos de Ana Hickman, além de mensagens e comentários eróticos. Na sexta-feira, um dia antes da apresentadora chegar a Belo Horizonte, o agressor se hospedou no quarto 1305 do hotel, usando o cartão de crédito e os documentos do pai. Ele passou a manhã de sábado observando a movimentação de todos. Por volta de 2 horas da tarde, Rodrigo rendeu o cunhado de Ana Hickman no corredor. O homem armado obrigou que ele entrasse no quarto da apresentadora. Lá, mandou que todos se sentassem na cama, de costas para ele. Depois de xingar e fazer ameaças, o agressor disparou 2 vezes, atingindo a assessora de Ana Hickman, Giovana de Oliveira. O cunhado da apresentadora, Gustavo Correia, levantou e entrou em luta corporal com o atirador, que acabou baleado e morreu no local. Depois dos 2 disparos contra a Giovana, ele pula, ele se atraca e pede para que a Ana, juntamente com a Giovana, saíssem do quarto. Elas saem prontamente pedindo socorro, ele continua ali e ele alega para a Polícia Militar que nesse momento em que ele se atraca, há os disparos contra o autor. Ele vê que o cidadão cai ao solo, ele pega a arma, desce de imediato e entrega essa arma para a portaria do hotel e avisa, falou, olha, tem um cidadão lá que atentou contra a nossa vida, chama a polícia. O que aconteceu? A polícia em 10 minutos chegou e tomou os procedimentos de praxe. A arma é um 38, ele está raspado, está apreendido já, com todas as munições deflagradas, condizente com a mecânica do crime. O que se apresenta até esse momento é uma legítima defesa, sim, tanto própria quanto de terceiros. A modelo, empresária e apresentadora de 35 anos estava em Belo Horizonte para um evento de moda. Ela não foi ferida e prestou depoimento ainda no sábado. Ô, Ana, fala com a gente, por favor, como é que tá?
O marido dela veio para Belo Horizonte logo depois do atentado e foi direto para a delegacia. Sobre o estado da Ana, eu acho que é só um profissional da área que pode responder sobre a Ana. Eu não sei. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é circo. Isso não é briga de boate. Isso não é assalto de trânsito. Isso é história da vida. Isso é uma coisa tão grave que a gente precisa olhar para isso e entender que o mal existe. E a partir do momento que você concebe isso, você dá 2 passos para trás e tenta olhar para a situação com os olhos do bem. Para a família do fã, ele era do bem. Segundo a mãe de Gustavo, não foi ele quem fez aquilo, mas um inimigo terrível. Foi o que ela disse no velório do filho nessa manhã em Juiz de Fora, onde Rodrigo morava com os pais. O corpo de Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, saiu de Belo Horizonte para Juiz de Fora ainda no domingo. No enterro, parentes e poucos amigos se despediram. Segundo a mãe, ele era um jovem calmo e nunca tinha se envolvido em confusões. O meu filho era o melhor filho do mundo, mas como o destino foi cruel, tirou o meu filho, o meu caçula, sabe? Que eu amava tanto. Agora ele vai ficar no meu coração e as lembranças dele, entendeu? O corpo foi enterrado no cemitério municipal de Juiz de Fora, sob um silêncio absoluto de quem não conseguia entender a atitude do rapaz. Rodrigo era natural de Juiz de Fora e disse para a família que tinha viajado apenas para conhecer Belo Horizonte. Ninguém imaginava o que ele tinha planejado. A intenção dele não era para ir para outro lugar, você entendeu? Para procurar, né? Porque ele formou, fez o Enem, ele estava pretendendo fazer medicina, sabe? Então ele ia para outro lugar, você entendeu? É uma fatalidade que aconteceu. Mas a investigação aponta que houve premeditação. Rodrigo tinha informação de onde a apresentadora estava hospedada e viajou de Juiz de Fora para Belo Horizonte, se registrou no mesmo hotel e esperou o momento certo para agir. Imagens do circuito interno mostram a movimentação dele antes do crime, a chegada de Ana com os assessores e o cunhado dela com a arma após o ocorrido. Rodrigo Augusto chegou ao hotel um dia antes da apresentadora. Nestas imagens, ele aparece na entrada, onde aguarda uma recepcionista. Depois de conversar com ela, volta para dentro do hotel. Quase 2 horas depois, ele retorna, fala de novo com um funcionário e sai. Ana Hickman chega quase na hora do almoço. Está acompanhada da assessora e do cunhado. As duas vão para a fila. Ana usa o celular. Elas fazem o check-in e entram. Minutos depois, Rodrigo volta, pergunta alguma coisa e observa a movimentação na entrada do hotel. Pouco mais de 2 horas da tarde, já depois do atentado, Gustavo Correia, cunhado da apresentadora, chega correndo à recepção com a arma usada pelo agressor. Ele conta ao segurança o que aconteceu, entrega o revólver e aciona a polícia, que chega poucos minutos depois. O Jornal da Alterosa entrevistou um psiquiatra forense que fala sobre a atitude do fã obcecado, que se torna um perseguidor do ídolo, e da paranoia que leva à distorção da realidade e da relação entre eles. O psiquiatra forense Paulo Ripsoldi traçou o perfil de Rodrigo Augusto de Pádua. Segundo o especialista, o agressor provavelmente sofria de paranoia e obsessão. A pessoa cria um núcleo delirante, ou seja, um falso juízo de realidade, que no caso dele, o delírio era ligado a uma relação amorosa com a Ana, em que ele acreditava piamente que estava tendo um romance com a Ana. E a partir de um certo momento esse romance teve algum ruído, algum problema, em que ele passou a achar que ela possivelmente o estava traindo, estava fugindo dele, negligenciando a atenção a ele, e o que o deve ter indignado muito, e ele foi atrás para se vingar. Apesar do distúrbio emocional em relação à modelo e à apresentadora, segundo o psiquiatra, Rodrigo possuía muitos momentos de lucidez, por isso ele conseguia planejar e premeditar tudo. O paranoico, diferente do esquizofrênico, ele é muito bem conservado psiquicamente. Somente aquele núcleo
do delírio, da falta de juízo de realidade, de um assunto específico, é que seria a loucura, entre aspas, né, numa linguagem mais leiga. O restante ele funciona normal, por isso que é uma pessoa mais difícil de diagnosticar, é difícil de controlar, porque para os olhos das pessoas que convivem, ele parece uma pessoa normal, desde que não se fale daquele núcleo delirante dele, não se toque, não se mexa com aquilo, ele funciona como uma pessoa normal, eu, você. O especialista afirma ainda que o diagnóstico de quem sofre de paranoia é complexo, mas os parentes e amigos devem ficar atentos a alguns sinais. Seria mais ou menos estar mais alerta quando o nosso parente próximo, o nosso familiar próximo, começa a ter uma alteração de comportamento e fica muito voltado para uma coisa de uma forma muito obstinada, muito obsessiva, um pouco anormal. Mas pode ser apenas realmente uma conduta não sadia, mas uma conduta apenas mesmo de um mecanismo de defesa contra um conflito. Ripsoldi faz um alerta. Para evitar perseguidores, as pessoas devem tomar cuidado com a exposição da vida particular. Nós brasileiros somos muito ingênuos, a gente se expõe demais nas redes sociais, se expõe demais nas rodas de amigos, fala pelos cotovelos, como se diz na roça, e acaba se expondo a nossa intimidade, a nossa vida, os nossos passos, e se der o azar de cruzar com um doente, com um paranoico qualquer, e se esse paranoico for muito obstinado, muito metódico, muito obsessivo, inteligente, é difícil você sair dessa arapuca, dessa teia. A mulher do cunhado de Ana Hickman e assessora dela continua internada no hospital em Nova Lima. Giovana Alves de Oliveira está no CTI, respira com a ajuda de aparelhos e ainda sob risco. Mas, segundo os médicos, está consciente, lúcida, com dados vitais estáveis. Ela já foi ouvida pela equipe da Homicídios, chefiada pelo delegado Flávio Grossi. Nossa equipe já bastante ciente do caso e se antecipando aos acontecimentos, foi ao local ontem, foi ao hospital ontem, conversou com a Giovana, fez uma entrevista, né, uma entrevista técnica sobre os fatos. O que é muito importante ressaltar é que ela firme no que foi dito anteriormente pelos outros, pelas outras testemunhas, até mesmo pelo conduzido Gustavo. Ela ficou naquela situação de ser subjugada, levou o disparo e, enfim, fugiu, saiu do quarto após o pedido, enfim, tudo aquilo que já havia sido descrito, ela reafirmou, novamente com o ângulo dela. O inquérito, ele tem o prazo regular, como foi um auto de prisão em flagrante relaxado, de 30 dias. Na verdade, muito do material que eu preciso já foi recolhido. Eu estou mais no aguardo mesmo das perícias, que serão fundamentais para finalizar o caso. O laudo de local, realizado pelos peritos que foram lá no dia, tanto do quarto da Ana Hickman, quanto do quarto do fã e do corpo do fã, da causa da morte, enfim. Aí tem outras perícias, como o exame de sangue, para ver se ele tinha usado algum tipo de droga, dos projéteis, para saber que tipo de projétil que é, enfim. Então, são todas as perícias que circundam essas duas, mas são fundamentais para juntar os depoimentos e finalizar o inquérito.